Bem-vindos a mais um episódio do Pediatra de Mães. Vamos curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas redes sociais, marque a todos nós nas suas redes sociais, se inscreve no canal e venha comigo para mais esse episódio que tá hoje incrível. Eu tô com essa super mulher. Ela é mãe, ela é enfermeira, ela é mestre em educação para a saúde e gestora na área de saúde. Ela atua no acompanhamento humanizado de pacientes pós-cirurgia plástica, coordena o curso de especialização em saúde pública na Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, lidera projetos sociais voltados à transformação de vidas. Ela acredita na conexão entre pessoas, no cuidado com o outro, no crescimento coletivo, inspirando-se na simplicidade na natureza. E é ela, mãe do Rômulo e do Guilherme, Adriana Romano. Obrigada, Oi, Adri. que bom estar aqui, que prazer participar. Enorme. Muito interessante, assim, eu me apaixonei por você, Laís, da primeira vez que você falou, eu sou uma pediatra que cuida de mães. Isso realmente eu nunca tinha escutado e isso encheu meu coração, assim, de alegria, porque, gente, que coisa boa escutar isso. É fantástico, Obrigada, parabéns. Obrigada. E o tema de hoje é um tema, assim, muito pouco falado, né? Me conta o seguinte... Quem você descobriu ser quando seus filhos não precisavam mais tanto de você? Você tem 2 filhos adultos hoje. Eu tenho 2 filhos adultos. Rômulo tem 29 anos, faz residência em cirurgia geral, não está casado, mas está já fora de casa por conta da residência. E Guilherme, que tem 21, fez 21 recentemente, está também terminando a graduação em medicina. Está em casa ainda, mas é uns horários que praticamente, assim, ninguém mais se encontra dentro de casa, né? Então, assim, e esse tema, Laís, eu achei muito interessante, né? A mulher que permanece quando os filhos crescem. Não é nem quando os filhos saem, mas é quando eles crescem mesmo, que você sente essa diferença toda. E, assim, para a gente falar sobre isso, eu preciso ir lá atrás, onde tudo começou, né? Eu sou uma gaúcha que mora na Bahia, eu vim para cá em 95, então eu fiz toda a minha graduação em enfermagem, iniciei o meu mestrado, trabalhei lá, família, amigos, tudo lá. E quando eu vim para cá em 95, que foi quando eu conheci meu marido, casei, enfim, eu não tinha família, eu não tinha amigos, eu trabalhava com meu marido, né, cuidando, então comecei a cuidar dessa parte que eu amo, que é o pré e o pós-operatório dos pacientes, é trazer educação na área da saúde, a sensibilidade, a autoestima, então comecei a fazer isso. Mas eu não tinha ninguém aqui, eu fui conhecendo as pessoas aos poucos e, assim, o meu mundo era muito restrito em relação a outras mulheres, a outros relacionamentos. Uns 2 anos depois tive meu primeiro filho e continuava trabalhando no nosso consultório, na nossa clínica, levava o bebê muitas vezes para dar conta de tudo, né? Mas continuava assim, sem outras pessoas, né? Aí aquela maternidade 100%, né? E teve uma época, meu filho começou, quando cresceu um pouco, teve um dia que ele disse assim, mamãe, você não trabalha não, você vai para a clínica, né? Aquilo mexeu comigo, essa frase eu trago sempre que eu posso, até hoje, assim, eu disse, eu não trabalho, olha o que ele pensa, que eu não trabalho. Quando eu vou para o nosso negócio, para o negócio da família, eu estou ali, mas não é meu trabalho, como as mães dos outros coleguinhas tinham, que iam trabalhar. E realmente, eu sempre fui muito ativa, fazia muitas coisas e tal, mas realmente, depois tive o segundo filho, né, aquela dedicação toda e mais todas as adversidades que a gente tem de trabalho, e minha família depois veio para cá, mas eu tinha um mundo restrito de relacionamentos. Foi quando, em 2000, eles já tinham, o mais velho tinha 14 para 15 anos, eu resolvi fazer o concurso da Secretaria de Saúde, porque eu queria muito entrar na Escola de Saúde Pública, que é onde eu também estou hoje, né, para trazer toda essa área de educação na saúde, do meu mestrado, de tudo que... E aí, quando eu vi que eu já conseguia fazer isso, que eu já poderia, em um turno, ter essa dedicação, né, eu passei no concurso e comecei, então, a trabalhar na Escola de Saúde Pública nos turnos da manhã. Eu digo sempre que 24 horas para tudo, 24 horas para os nossos pacientes, 24 horas para a família, 24 horas para os cursos, porque a gente não para de pensar, a gente pensa em tudo o tempo todo, e às vezes você tem um insight, uma ideia, alguma coisa de um tópico, né, do seu outro trabalho, mas você está em casa, está de noite, está de manhã, então foi assim que tudo começou, né? É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa.
Você já ressignificou essa frase que ele te fez, né? Já ressignifiquei e eles também, né? Importante. Importante. E aí ali eu encontrei um grupo muito legal de pessoas que eu trabalho até hoje, né? Mulheres que estavam mais ou menos, eu tenho, são minhas colegas até hoje, tinha as mais novas, mas também tinham mães, mulheres que estavam com os filhos na mesma idade que os meus. E isso foi muito bom. Então eu acho que aí você começa a ressignificar um monte de coisas que você faz e a sua própria autoestima, Sim. né? Então, assim, é muito legal. Eu digo para minha família sempre que esse meu trabalho é minha saúde mental, né? Ótimo. Porque você trabalhar no ambiente familiar o tempo todo é mais complicado. Você precisa ter esse seu espaço. Eu cresci dentro dessa realidade. Meus pais trabalhavam juntos, então eu cresci vendo eles trabalhando juntos. E eu criei um certo trauma com isso. Então, quando eu me casei, foi a primeira coisa que eu falei pro meu marido. Eu falei, olha, a gente pode até trabalhar no mesmo ambiente, mas não sei se sempre, todos os dias, isso é saudável para mim. Porque não acho que foi ruim, mas também não acho que foi positivo para os meus pais. O ambiente familiar, quando ele mistura o ambiente profissional, era difícil, porque, assim, por exemplo, no final de semana, os assuntos eram a empresa. Exato. Né? Então, eu acho que não é regra, mas eu acho que, de fato, não funciona 100% aí, quando os dois estão imersos no mesmo lugar, 100%. A gente tem um trabalho super respeitoso, né? A gente sempre conseguiu separar e respeitar as decisões e as condutas e tudo. Mas realmente, assim, você precisa ter outras pessoas para conversar, né? Isso lhe faz muita falta. Isso é importante para você quando chegar lá na fase que os meninos saem de casa, né? Ou que eles crescem, que já não precisam tanto de você. Você também ter outras pessoas que você se relaciona e objetivos e projetos, enfim. Então, essa rede que você vai construindo ao longo da sua vida, você vai ressignificando tudo isso. E vai transformando você numa mulher mais forte, numa mulher mais segura, inclusive como mãe. Perfeito. Você acha que existe um luto do ninho vazio? Então, talvez eu não usaria essa palavra, né? Eu acho que o luto do ninho vazio é uma coisa um pouco forte. Eu acho que existe sim uma mudança, né? Que essa mudança não é ruim, não. Ela é positiva, porque é isso tudo que a gente quer. A gente quer que os filhos, né, cresçam, estudem, se formem, ganhem asas, que comecem a voar. Então, assim, a gente trabalha os primeiros anos desses meninos para isso. E aí, quando sai, então... Mas eu acho que você precisa saber ocupar esse espaço como mãe, né? Esse espaço que vai te dar assim uma certa tranquilidade ou não, mas que você entenda perfeitamente que você continua sendo mãe, né? Que você continua sendo porto seguro de uma forma talvez mais leve, mais distante, mais respeitosa até. Eu tenho um exemplo, por exemplo, meu filho mais velho, ontem a gente estava conversando por mensagem, né, antes de dormir. A gente sempre teve outra coisa que eu acho super importante, é a comunicação. Você ter realmente um diálogo desde cedo, sempre com seus filhos, que lhe deem essa competência, essa maturidade de poder falar qualquer coisa, né, com respeito, lógico. Então, ele estava me dizendo o que ele ia fazer em relação à residência no final de semana. Então, iam viajar para fazer cirurgias e tal. E eu disse, eu não sei se eu concordo muito com isso, eu disse para ele. Você ir e voltar, né, é de 5 horas de distância. Aí ele me escreveu, mãe, eu já sou um adulto, eu não vou fazer nada errado, eu te amo, confie. Então, assim, meu Deus, ele já é um adulto, ele não vai fazer nada errado, eu te amo, confie. Então, assim, o que mais que eu vou dizer? Nada, né? encerrou ali. Encerrou ali, tenho que confiar, tenho que ter certeza de que realmente todos aqueles valores, aqueles cuidados que a gente, né, vai trazendo desde a infância, cuidado isso, cuidado aquilo, tem um significado, né? Então, tô zero preparada. é mais ou menos isso. Muitas mulheres esquecem de si ao maternar. Você acha que isso acontece? Que, assim, no momento da criança pequena, elas se anulam e depois elas só dá aquele clique quando já viram adultos, já vão viver a vida. Você acha que existe essa anulação? Eu acho que existe em alguns casos, em algumas mulheres. Eu acho que pode ter mais e menos. E aí, assim, a questão, né, de terapias, de apoio, eu acho que tudo isso é muito válido, né? Então, assim, na questão de se anular, eu acho que tem aqueles primeiros anos, aquele primeiro mês, como eu digo, a gente não sabe nem
se a Nada. segunda pele é sua camisola ou como é que tá, né? E isso vai crescendo, você vai tendo algumas adaptações, mas eu acho também que nós somos a geração da transição, né? Eu sempre digo que nós, mulheres dos últimos anos, nós queremos ser profissionais, buscamos isso, não queremos ser qualquer profissionais, queremos ser excelentes profissionais, mas também queremos ser mãe, queremos ser esposas, queremos nos cuidar. Então, eu acho que a gente ganhou algumas coisas, talvez perdemos poucas, mas eu acho que se ganhou muito, né? Então, assim, hoje a mulher, eu acho que ela tem mais tranquilidade para saber, não, esse é o meu momento, eu também preciso ficar sozinha, eu preciso fazer uma viagem sozinha, eu preciso fazer uma viagem com minhas irmãs, com minhas amigas. Tem momentos que é com a família toda e tem momentos que é sozinha e tem momentos que são com outras pessoas. E eu acho isso super saudável, eu acho que isso a gente precisa ir buscando no decorrer da maternidade. Perfeito. Acho que sim. Você acha que a maternidade ela termina ou ela se transforma? Nunca, Termina não nunca. termina nunca, né? Uma vez mãe, sempre mãe, né? E você até aumenta, né? Porque daqui a pouco você é mãe das noras, dos genros, né? Então, assim, eu acho que a maternidade ela se transforma, sim, né? Ela se transforma. O que você diria para a mãe que ainda está no início da jornada? O que eu diria, Laís? E digo, né? Aproveite tudo, aproveite todos os momentos. Aproveite o caos, aproveite o cansaço, aproveite a bagunça em casa, aproveite todos esses momentos, porque eles vão passar, né? E o que vai ficar são esses momentos que você viveu, né? E você vai conseguir se adaptar, você vai conseguir transformar isso em histórias, em momentos com seus filhos, com sua família. Então, eu diria isso: aproveite tudo, mas não deixe de cuidar de você. Perfeito. Né? Dri, eu quero que você me conte um pouquinho, que eu já conheço, mas eu quero que você conte para as pessoas, a história da Mili, que também veio através da maternidade da sua mãe, maternar da sua mãe. Conta um pouquinho pra gente. Isso. Então, isso é uma das grandes coisas que eu acho que depois que seus filhos crescem, você consegue voltar e trazer sonhos ressignificados com aquilo que você, aquele eu que você é hoje, o que mais que você pensou em fazer lá atrás e talvez não conseguiu, ou de que forma hoje você traz isso, né? Então, assim, minha família toda é muito envolvida com projetos sociais, tanto na área da cirurgia reparadora, né? Meus filhos também são muito envolvidos. E o Projeto Mili veio de uma história de minha mãe, né? De minha mãe Emília, eu e minhas duas irmãs. Nós precisamos ressignificar também a questão do câncer de mama, né? Minha mãe teve câncer de mama, depois minha irmã também teve, eu também tive. Então, na pandemia, mexendo em coisas que eram de minha mãe, né? Tecidos, revistas, agulhas, linhas, lãs. Ela sempre nos ensinou, desde pequeno, aquela coisa de fazer, né, coisas manuais. Então, a gente mexendo em tudo isso, minha irmã é arquiteta, a outra é contadora, então, cada uma tinha assim, uma habilidade relacionada aos trabalhos manuais que a mãe nos ensinou. E aí a gente começou, então, a pensar nessa história, de que forma a gente poderia, digamos que, trazer um conforto para nós mesmas, inicialmente, né? Trazer a questão da saudade da nossa mãe, de todo o tratamento que ela tinha feito e o que a gente poderia fazer com aquilo que ela nos ensinou. E na pandemia começamos a fazer manualmente as bonecas, as Milis, que nós viemos a dar o nome de Milis, que era como carinhosamente minha mãe era chamada pelos sobrinhos, tia Mili, tia Mili. E resolvemos trazer, então, as bonecas para as crianças em tratamento de câncer. Né? Lógico que hoje o nosso tempo, a pandemia passou, hoje a gente tem 1000 atividades, mas o projeto ele vem crescendo. Então, a gente faz as bonecas, as pessoas compram as bonecas e, automaticamente, a gente também faz uma parte delas de doação aqui em Salvador e no Brasil todo. A gente já tem bonecas espalhadas por tudo. E resolvemos trazer no livro também, contando um pouco essa história de uma maneira lúdica. Eu sempre tive uma preocupação muito grande de como que a criança que está doente, que está em tratamento, vai para a escola, de repente, com cabelo, sem cabelinho, ou se tem algum familiar em casa, como é que ela lida com isso, um amiguinho, enfim. E aí a gente trouxe na forma do livro, numa forma que a gente não fala de tristeza,
mas a gente fala da importância, né, do pensamento positivo, da rede de apoio, das pessoas, da família, dos amigos, dos profissionais de saúde, no sentido mais amplo, né? E como é que a gente pode trabalhar isso. Então, assim, é um projeto que hoje eu consigo me dedicar mais também. A gente vai agora, em maio, fazer um lançamento na nossa cidade natal, em Cachoeira do Sul, desse projeto, em apoio com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, em apoio do Inspirando Mulheres Empreendedoras, Inspirando Mulheres Clube, né? Isso é uma coisa muito legal também. Então, assim, você, quando seus filhos crescem, você, além de buscar os projetos que você tem já competência e sonhos, mas você também pertence a algum grupo de mulheres que te traz também, né, apoio, comunicação e um mundo aí de coisas que a gente pode fazer ainda. Então, é mais ou menos por aí. Como é que as pessoas conseguem adquirir o livro? Então, a gente tem o Instagram projeto_Mili, né? E por ali eles têm contato com nossos telefones e nossas encomendas, então pode trazer, comprar o livro por ali, as bonequinhas também, enfim, apoiar o projeto de inúmeras maneiras. Perfeito, perfeito. Dri, estou muito feliz de você estar aqui, foi lindo. Que bom, foi que bom poder contribuir. Você é uma mulher incrível. Muito Eu conheci a Dri num projeto do Inspirando Mulheres. Eu faço parte do Inspirando Mulheres também agora. Com muito orgulho. Muito orgulho. Ave Maria, é um grupo de mulheres incrível, que eu acho que eu até falei também nesse encontro com elas. Estou trabalhando isso, mas eu tenho muita dificuldade em confiar em outras mulheres. Então, o Inspirando, ele trouxe e está trazendo cada dia mais essa questão do confiar, do apoiar, né? A palavra sororidade ficou tão famosa, mas aí acabou se perdendo, de fato, o significado. Então, eu acho que quando você é mãe, você precisa desse olhar de outra mulher, desse apoio, Isso sabe? é importantíssimo, Laís. Então, assim, eu acho que... Eu acho não. O nascimento desse projeto do POD, de Pediatras de Mães, o lançamento do meu livro Pediatra de Mães, veio através do Inspirando Mulheres. Que coisa linda. Vocês são as madrinhas desse projeto. Então, graças a esse apoio feminino, que eu hoje tento praticar cada vez mais, assim, para que outras mulheres possam também serem ajudadas no sentido de impulsionar, sabe? Impulsionar outra mulher, dar força para outra mulher, para ela acreditar, e isso é muito legal, e vocês são muito responsáveis por isso. Maravilhoso isso, Laís. E assim, muito interessante que no clube, nesse nosso clube do Inspirando, a gente tem mulheres de todas as idades, né? E mulheres solteiras, mulheres casadas, de diversas profissões. Então, isso é muito importante, né? Talvez isso te traz assim uma integridade, uma autoestima tão grande, tão forte nesse momento, tanto para quem está começando quanto para quem está com os filhos crescidos. E isso é muito bom. Que bom que você está com a gente. Eu acho que vou colocar aqui também o Instagram do Inspirando para vocês conhecerem um pouquinho o projeto e quem sabe fazer parte, né? Não? Com certeza, com certeza. Junto com toda a equipe. Nós temos um grupo, uma agenda muito interessante. Muito legal, gente. São agora mulheres em junho, do Brasil todo. Agora em junho as mulheres vão se reunir, vão para Itália. Então, assim, é muito bacana. Tá? Estivemos agora em Minas Gerais, no Revérbero, há 15 dias atrás, com um grupo grande. Tem outro grupo que agora está no Japão, em junho tem. Então, sempre tem agendas nacionais e internacionais. E isso é muito legal. Perfeito. Obrigada, Adri. Obrigada a você. E chegamos ao fim de mais um episódio. E eu quero agradecer os patrocinadores: HTM Farmácia de Manipulação, Gourmet Neném, Soares da Cunha, Boiron Homeopatia, Therapy, Laboratório Sabin, Laboratório Jaime Cerqueira. E até o próximo episódio.